Agora, Fabrício, zero expectativa em relação à confirmação de Donald Trump, né? Se ele já tinha essa confirmação quase que como certa, agora, então, com muito mais força. Sim, a gente se lembra que há alguns meses a gente ainda viu ali o início das prévias, alguns outros pré-candidatos tentando alavancar essa vitória nas prévias contra Donald Trump e depois desistências seguidas de desistências. Pois é, no começo da semana passada ou no final da semana retrasada, agora me falha um pouquinho a memória, a ex-pré-candidata Nikki Haley anunciou que ela estaria liberando os seus delegados a apoiarem Donald Trump. O que isso quer dizer? Ela, ao longo das prévias, enquanto ela mantinha ali a candidatura dela, a pré-candidatura dela, ela chegou a conquistar alguns delegados. A gente lembra do sistema aqui americano de eleições, onde os partidos democrata e republicano realizam prévias e dentro dessas prévias, cada candidato tem que atingir ali um certo número de delegados, mais de 2.000 delegados, para conseguir a nomeação oficial. Por que ela fez isso, sendo que Trump já tem o número de delegados? Para aumentar o apoio ao candidato, para uma demonstração de união vinda do partido. É exatamente essa movimentação que fez Nikki Haley há cerca aí de uma semana. Quem se manifestou, e é interessante a gente destacar isso aqui, Nelsinho, foi o ex-vice-presidente Mike Pence. Ele se manifestou ontem à noite, após o atentado, e voltou a se manifestar hoje pela manhã. Qual que é a curiosidade envolvendo Mike Pence? Ele era vice-presidente durante o governo Trump, entre 2017 e 2021, mas depois de 2021, depois daquele ataque, da invasão ao Capitólio, eles romperam definitivamente. Mike Pence tomou uma postura mais oficialista, disse que foi um absurdo a invasão ao Capitólio, condenou a invasão ao Capitólio, enquanto Trump manteve uma outra postura. Isso provocou ali uma ruptura entre os dois, que eram bem próximos, e desde então eles não se falam mais. Mike Pence chegou a lançar uma pré-candidatura pelo Partido Republicano neste ano, voltou atrás logo no comecinho da sua pré-candidatura, ela não avançou muito, e pelas redes sociais, a grande parte das manifestações após essa fala de Mike Pence condenando o ataque e desejando melhoras a Donald Trump foram de eleitores do Partido Republicano cobrando que ele apoie publicamente Donald Trump, algo que até agora ele ainda não fez. Trump conseguiu nessa pré-candidatura e vai ter agora na convenção republicana um apoio do Partido Republicano que ele ainda não tinha conseguido nas outras eleições, de unir o Partido Republicano em torno da sua candidatura. Em 2016 ele não era unanimidade do Partido Republicano, em 2020 também não, mas aí era uma situação diferente porque ele era presidente e é raríssimo que um presidente que busque a reeleição não tenha apoio do partido. Mas agora, fora da posição de presidente, na figura da oposição, ele tem conseguido um apoio muito maior dos seus correligionários, ainda que algumas alas estejam ali um pouco avessas à sua candidatura. Um desses casos é justamente o de Mike Pence. Fala, Diogo da Luz. Pois é. Você disse que está praticamente garantida a candidatura do Trump, e me parece, sem dúvida nenhuma, de outro lado, me parece ainda mais frágil a candidatura do Biden. Porque se já era a visão do fraco contra o forte, a gente sabe que eleições são movidas muito por emoções, qual é a imagem que ficou do Trump aí? Esqueça tudo que veio até antes, mas aquela imagem que ficou de um herói de guerra, um sujeito ferido que se levanta, ergue o punho e atrás tem a bandeira dos Estados Unidos. Primeira vez que eu vi essa foto, sério, eu pensei que fosse uma montagem. Eu falei, é tão perfeitamente simbólica para uma essa eleição imagem aí, ó, que parecia essa imagem. É impressionante quando a gente fala, não, deve ter sido montagem de outros tempos, alguma coisa assim. Então, o que acontece na campanha do Biden agora? Se ele insistir, vai ficar talvez, para não ficar chato, alguma coisa assim, pela insistência da esposa dele, que está preocupada com a honra dele, dificilmente ele vai ganhar. Então ele precisa, na minha opinião, desistir dessa campanha e dar espaço para outro, para ter alguma chance do Partido Democrata ir bem nessas eleições, porque ganhar está cada vez mais difícil. E muitos dizem, não, isso não dá, porque o dinheiro já foi doado para a campanha do Biden, então ele não pode ser redistribuído. Não. Muito diferente do Brasil, os Estados Unidos, as regras são muito mais simples. Aqueles recursos que foram para o Partido Democrata, ele destina para onde ele quiser. Os que foram para especificamente a campanha do Biden, ele pode em qualquer momento redirecionar para outra campanha do seu partido ou
Se algum doador quiser de volta, ele pede e recebe o seu dinheiro. Mas não é nada complicado resolver isso. Basta o partido indicar um outro candidato que vai concorrer com o Biden na convenção e muito provavelmente vai ganhar, mesmo que os delegados já tenham sido escolhidos antes, pensando em votar no Biden. Porque todos estão vendo que o Biden não vai ter chance de lutar contra essa imagem do herói americano que surgiu na tarde de ontem. Fala, Diego Tavares. Eu concordo com o que disse agora o Diogo da Luz. De um lado, nós temos um presidente com imagem forte que sobreviveu a um tiroteio, inclusive tendo sido baleado nesse tiroteio. Do outro lado, nós temos o senhorzinho que erra o nome da própria vice-presidente. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Fabrício, porque ele fez uma análise muito incisiva a respeito do Fabrício Senado. É brilhante, né, gente? Sem dúvida. Amigos, como eu me impressiono. Ratifico aqui o elogio, viu, Cuba? Um dos analistas políticos internacionais mais completos que eu conheço. Experiência de tiozão, hein? E é jovem ainda, hein? Quantos aninhos, Fabrício? 24, mas a minha mãe fala... Fora que não erra o nome de ninguém, ele fala os nomes que eu tento decorar pra falar depois, eu não consigo, ele não erra o nome de ninguém. Fabrício, nessa cobertura aqui, só mais um exemplo do brilhantismo do nosso querido editor de internacional, Fabrício Nares. Obrigado. Isso que nem dormiu na última noite, né, Fabrício? Acompanhando. Dá pra fechar, descansar os olhos. Mas olha só, a análise que você fez foi muito incisiva a respeito de como está o cenário para o Partido Republicano, e eu achei interessante você trazer esse movimento da Nikki Haley de ter praticamente prestado seu apoio à candidatura de Donald Trump. Você acha que isso colocou ela na corrida para ser a próxima vice-presidente? Você acha que isso está no radar do Trump? Ou, enfim, você acha que o cenário em relação ao possível vice-presidente se mantém como estava antes? Olha, o Trump tinha uma imagem de ser muito rancoroso, né, Diogo? A gente viu isso ao longo do seu mandato, depois, nos últimos 4 anos também, uma figura que dificilmente perdoa e aceita alguém de volta porque ele tem uma força própria muito grande, né? Ele não precisa, teoricamente, da Nikki Haley. Eu acredito, isso é uma opinião, que seria da parte dele uma tacada de mestre convidá-la para ser vice-presidente, por ela ser vista assim como uma figura mais conciliadora, digamos assim, dentro do Partido Republicano. Ela conversa bastante com o eleitor republicano. Fabrício, raiz. Me desculpe te interromper nesse momento, imagens ao vivo exatamente do avião que levará Donald Trump para as convenções republicanas, Fabrício. Exatamente, se movimentando ali pela pista, o avião que tem inclusive ali o desenho de Trump na sua fuselagem. Vai decolar em instantes do aeroporto de Newark, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, um dos mais importantes, rumo ali a Milwaukee, uma viagem que dura cerca aí de 1h30, cerca de 1h30, 2 horas no máximo, a depender da velocidade do avião. Mas logo mais ele chega lá em Milwaukee. Sabe tudo, até a distância. Não gostava muito de geografia. E veja bem, e aí a gente vai aguardar, claro, a chegada dele lá em Milwaukee para ver se ele fala já na chegada. Acredito que muito possivelmente não, que ele deva falar somente durante a convenção, até por conta de uma questão, claro, de segurança. Certamente que o serviço secreto não iria gostar da possibilidade dele se manifestar em público novamente em uma área onde eles não têm um controle total. Mas voltando à pergunta do Diogo, a Nikki Haley poderia... Jogou o tiozão. Eu sou o Diego. Desculpa, do Diego. Para não falar que você não erra. Aí, olha isso. Tá vendo? Só. Pergunta do dia. A Nikki Haley seria, ao meu ver, a Nikki Haley seria uma tacada de mestre do Trump como candidata a vice, por ela conversar bastante com aquele eleitor republicano bem tradicional, algo que Trump teve uma certa dificuldade nos últimos anos. A gente lembra, já falamos aqui, o voto nos Estados Unidos é facultativo, ou seja, um candidato, seja ele Trump, seja ele Biden, ele precisa não apenas conquistar votos do eleitor indeciso, mas convencer os eleitores do seu partido a sair para votar nele no dia, porque esse eleitor pode simplesmente ficar em casa, não é nem votar no rival, mas ficar em casa. A Nikki Haley poderia sim motivar, trazer esse eleitor republicano mais raiz, vamos dizer assim, para votar no Trump, mas é um cenário que permanece bem aberto. Tem o Marco Rubio, que foi pré-candidato em 2016, poderia ser um desses nomes. Acho que a Nikki Haley tem uma experiência, tem uma expertise, e ela visa bastante a disputa eleitoral em 2028. Isso deixaria ela com um cacife muito grande para essa disputa. É uma demonstração de apoio que poderia sim ser vista já como uma bandeira branca, quem sabe, para ser chamada, convidada a integrar a chapa. Podemos ter, Gui, Nikki Haley como vice de Trump? Eu creio que sim, esse é o sentido da pergunta que eu faria ao Fabrício.
qual é a expectativa que você imagina de um eventual segundo mandato Trump? Cai a perspectiva da reeleição e talvez então a escolha do vice-presidente, né, do candidato a vice, já seja um primeiro passo para uma projeção de futuro. Primeiro porque o presidente Trump, o ex-presidente Trump não vai poder concorrer por conta de vedação legal. E segundo, tem a questão também etária, não é? Ele já estaria com uma idade bastante avançada, ainda que fosse permitida uma nova candidatura. Nesse sentido, você acha que a escolha do vice já vai dar o tom desse segundo mandato, caso ele venha se confirmar como vencedor? Você acha que essa escolha não tem nada a ver e que o mandato vai seguir mais ou menos a linha que ele teve no primeiro, de inovar na política, tanto externa quanto interna, de quebrar protocolos, tentar reconfigurar a participação americana em mecanismos e organismos internacionais? Como é que você, se a gente for aqui fazer um exercício de futurologia e projeção, imagina que seria um eventual segundo mandato Trump e se a escolha desse vice se já daria o início para esse novo tom? Eu acredito que a escolha de um vice tem mais a ver com uma questão eleitoral. E aí, por isso, justamente, Nikki Haley aparece como um nome forte. Não acredito que um vice de Trump teria muito espaço no governo, tal qual o Mike Pence não teve. O Trump assume o protagonismo, ele é uma figura popular, ele tem a força, ele tem o falar, a comunicação dele é muito forte, e aí ele assume essa possibilidade, então, Gui, de manter ali um protagonismo no governo, na Casa Branca, para... não diria ofuscar o vice-presidente, quem quer que seja, mas para passar toda a imagem para si. É o que aconteceu no primeiro mandato e muito possivelmente vai acontecer no segundo mandato, embora ele não possa concorrer novamente em 2028, caso ele seja eleito agora, porque justamente a legislação não permite. Mas acho que Trump não tem uma preocupação com a linha sucessória dele. Trump tem a sua própria imagem e ele parece, nesse momento, estar acima até do Partido Republicano. Por isso que a gente fala que ele tornou a política nos Estados Unidos personalíssima, porque ele conseguiu se colocar acima do partido, algo que é extremamente raro por lá. Pouquíssimas vezes isso aconteceu, mesmo com presidentes bastante populares nas últimas décadas. Concorda, Gui? Não, era esse o ponto. Ele foi exatamente no ponto que eu queria ouvi-lo. Se a escolha desse vice poderia ser um fator pensando numa sucessão. E aí a gente está falando muito na questão partidária, não é? Pensar a escolha para perpetuar o Partido Republicano no poder seria algo magnânimo, algo mais voltado a uma participação de fato coletiva. Mas o que o Fabrício coloca também é a minha opinião, né? De fato, o Donald Trump segue uma linha totalmente independente. E aí talvez ele não se importe muito em quem vai vir a sucedê-lo a hora que o seu mandato encerrar, né? Até porque se você perguntar para um eleitor de Trump quem ele gostaria de ver como sucessor do ex-presidente, ele certamente diria a Ivanka, que é a filha dele, que é bastante... Ou então o Donald Trump Jr., que seja, pode ser também uma possibilidade, ou seja, um dos filhos dele, já que a primeira-dama, ex-primeira-dama, melhor dizendo, é estrangeira, ela não poderia assumir o cargo em hipótese alguma, é contra a lei lá nos Estados Unidos. Então, ele não tem essa preocupação tão grande assim com essa linha sucessória, tendo em vista aí que ele tem inclusive já os seus filhos que poderiam fazer isso, mas, verdade seja dito, o Partido Republicano tem alguns nomes bem fortes para sucedê-lo. A Nikki Haley é um desses, mas o governador da Flórida, o Ron DeSantis, também é visto como uma figura bem forte. Inclusive, antes das prévias começarem esse ano, ele era visto como a única figura dentro do partido capaz de vencer Trump nas prévias. Isso não aconteceu, mas ele é visto como uma espécie ali de Trump 2.0, inclusive. Uma mesma linha de pensamentos, a mesma linha política, o jeito de se comunicar. Como governador da Flórida, ele teve bastante sucesso, foi eleito, reeleito, aliás, foi eleito junto com Trump, diga-se, com apoio de Trump. Depois eles tiveram ali um certo rompimento também, mas ele é visto como uma figura que poderia sim suceder Trump. A linha sucessória do Partido Republicano tem um caminho muito mais fácil do que a dos democratas. Isso a gente fala aqui com certeza absoluta, porque tem nomes mais fortes, mas o Trump não está muito preocupado com isso. Fala, Diogo. Mas veja que, dada a solidez da campanha do Trump, visto
pela população como um sujeito bem mais à direita, o candidato ideal do Partido Democrata seria alguém o mais à direita possível dentro do Partido Democrata, porque teria todos os votos da esquerda e mais alguns votos da direita. Por isso que a substituição seria um caminho. Do outro lado, para o Trump, ter uma candidata mulher daria uma outra visão para muitas pessoas que estão ainda indecisas votarem nele. Se pensar do ponto de vista eleitoral muito mais do que na próxima eleição ali na frente, eu acho que o Trump tende a colocar uma mulher como vice e mudar completamente a imagem. Completamente não, dar um tom diferente à imagem que ele tem de mais machista. Temos outros nomes como Marco Rubio, senador da Flórida, Tim Scott, senador da Carolina do Norte, temos o Vance, senador de Ohio, e também o Doug Burgum, governador de Dakota do Norte. E o próprio Trump, ele diz que ele fará uma avaliação do seu vice nos moldes do aprendiz. Nesse sentido, você acha que algum desses também estão sendo, estão pegando envergadura, estão tendo força nessa disputa para a vice-presidência? Eu fico imaginando os que não serão escolhidos na mesa com Donald Trump. Você está demitido. Fire! Assim, se você olhar ali, inclusive as imagens do comício, agora, essa imagem que está no ar agora, Joe Biden, you're fired, que é o você está demitido. Isso. Exatamente, na versão do aprendiz lá dos Estados Unidos, o programa veio de lá, e o Trump dizia isso aqui no Brasil. A gente viu com outros empresários bem famosos aqui do público brasileiro. Mas o nome do Marco Rubio, que a Raquel trouxe aqui, é um dos nomes bem fortes que aparecem nessa disputa, justamente por conta aí de todo um passado político, digamos assim. Ele é senador pela Flórida nesse momento. A Flórida, que é um dos estados mais importantes na corrida eleitoral americana, tradicionalmente tem ficado mais com os republicanos do que com os democratas, mas é sempre uma disputa bem apertada ali, coisa de 51-49, 52-48, e é um estado considerado chave pelo alto número de delegados, de votos no colégio eleitoral. Isso poderia sim fortalecer a escolha de Marco Rubio como candidato a vice de Trump. Lembrando que ele foi pré-candidato em 2016, naquela ocasião tinha Marco Rubio, também Ted Cruz, mas quem acabou vencendo mesmo foi o Trump. O Vivek Ramaswamy é um outro nome também interessante. Ele é do mundo empresarial, ele tem um histórico, até pelo sobrenome a gente vê que ele tem uma origem estrangeira, foi pré-candidato nessas eleições, nas prévias do Partido Republicano, e falou muito bem, embora os resultados dele não tenham sido muito bons, mas à época todo mundo analisou ele ali falando, tá aí um nome interessante para ser vice de Trump, porque ele conversa bem também com os empresários, lembra bem esse republicano raiz, poderia também ser um nome. A gente ainda vai ter bastante surpresa essa semana, viu? Nessas convenções já sai o nome do vice, é isso? Sai o nome do vice também. Qual é a sua aposta, Fabrício? Vamos fazer aqui. Aliás, neste momento, já sua aposta. Aliás, voltamos à sua aposta, meu querido Fabrício Knight. Qual é a sua aposta para quem será o vice de Trump? Eu vou na opção mais conservadora, eu vou de Marco Rubio. E você, minha querida Raquel Galinatti? Vamos fazer uma rodada aqui. Eu vou acompanhar o especialista, Marco Rubio. E vocês? Eu vou de Nikki Haley. Nikki Haley? Haley. Eu deveria ter deixado você por último, viu?